Eu creio que vocês já conhecem o Dani Baker, mas para quem não conhece, então, uma breve apresentação. Há 50 ou mais anos atrás, quando o Senhor começou essa congregação, nós fomos grandemente ajudados por irmãos de vários lugares, mas especialmente da Argentina, de Buenos Aires. E um dos irmãos que foi uma bênção para nós aqui foi um irmão chamado Ivan Baker, por coincidência, pai do Dani. E não só ele, né? E Mitian, que vai vir na Páscoa, e outros tantos irmãos que cooperaram com o Espírito Santo, com a obra que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E não só aqui, ajudaram em outros lugares do Brasil. Salvador, os irmãos foram muito ajudados, especialmente pelo pai do Dani, o Ivan. E o Ivan, como homem de Deus que era, entregou a sua vida ao Senhor e fez tudo aquilo que Deus havia lhe pedido. Inclusive, investiu na sua família. E por isso, hoje, nós temos uma segunda geração que continua a nos abençoar aqui. Nós somos muito gratos a esse Deus, que é um Deus de gerações, Deus de pai, Deus de filhos, de netos, bisnetos. E a mesma graça que estava sobre o Ivan, está sobre o Dani, porque é o mesmo Espírito. Tem sido uma alegria para nós poder conhecer esses irmãos. Já conhecíamos, mas mais próximos, né? E cremos que o Senhor tem muito a falar conosco, todos nós, mas especialmente com os jovens. Então, vamos orar por ele? Amém. Pela toda a família, né? O Daniel não veio sozinho, ele veio também com a sua esposa. Silvia, por favor, pode vir aqui. Bentley, onde você está? Vem aqui. Nós queremos orar contigo também. Quando o Daniel vem, ele vem com toda a equipe, né? Não é a primeira vez que ele traz toda a equipe, tá? A outra vez também trouxe toda a equipe, né? E isso nos dá cada vez mais segurança, né? Do homem de Deus que ele é. E certamente a família está aqui, está participando de tudo aquilo que Deus quer falar através do Daniel para cada um de nós aqui. Nós queremos abençoar vocês, mas também pedir graça para nós, para que o Senhor abra o nosso coração para compreender tudo aquilo que Ele quer nos falar nesses dias. Vamos estender nossas mãos. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Se chegamos até aqui, Senhor, nessa sexta-feira à noite, Senhor, é porque Tu tem nos sustentado, Senhor. Nós queremos, Pai, agradecer a Ti, Senhor, pela essa tremenda oportunidade, Pai, de termos o Dani conosco aqui nesses dias, Senhor. Te pedimos Tua graça, Tua bênção sobre ele, Senhor, para que tudo que ele for falar seja do Teu Espírito Santo. E te clamamos por cada um de nós aqui, Senhor, por misericórdia, Senhor. Queremos ter o nosso coração dilatado, aberto, Senhor, para compreender a Tua vontade nesses dias e sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma última coisa, nós conversamos com o Dani se ele preferia tradução ou ele falar em português, que ele fala muito bem. Como tínhamos a experiência do ano passado, né, que ele começou falando em português, depois pediu a tradução, mas no final das contas achamos que seria melhor ele poder falar sozinho em português, e vai ter alguns enxeridos assim no canto ali com o microfone para qualquer ajuda que ele precisar, gente. Então não estranhe se surgir uma voz dizendo alguma coisa ali. Ele... Por favor. Aleluia. Eu estou aqui com uma profunda alegria no meu coração. A igreja de Porto Alegre tem estado em nossa sangue por muitos anos. Eu, com a família dos meus pais, meus irmãos e eu, acompanhávamos meu pai
muitas vezes aqui, ficávamos na chácara dos Figueiró. Para quem são de mais anos, vão lembrar. Hoje, uma irmã que estava trabalhando na cozinha falou: eu estava lá na chácara quando vocês vinham e eu cozinhava para vocês também. Eu estou falando dos anos 83, 82, aquela época, né? E é muito grato, muita alegria eu tenho no meu coração de estar aqui com vocês. Eu gostaria de usar essa noite para só dar uma introdução do que vamos fazer esses dias, se Deus permitir, o que está no meu coração trazer. Mas primeiro nos apresentar um pouco, para que vocês saibam de onde a gente vem, dar um pouco de história e vocês conhecerem um pouco de nós para fortalecer os laços, né? Quando tomamos café com alguém que não conhecemos, queremos saber quem é, de onde vem. Então eu pensei, vou dar uma introdução falando um pouquinho não só de nós, mas também do legado que temos dos irmãos da Argentina, que tem muito a ver com o que somos, né? Eu sou Danny Baker, filho de Ivan Baker. Eu tenho 2 irmãos, Mônica e Alex. Mônica já foi com o Senhor. Os 3 sempre estivemos no reino de Deus. Mas quando eu estava nascendo, no ano 63, o pai estava numa grande crise, muito profunda. Ele era pastor, muito reconhecido, de um grupo de igrejas que vinham da Inglaterra. Particularmente, ele era parte de um conjunto evangelístico bem conhecido lá na Argentina, e agora eles estavam na Europa e pregando em diferentes igrejas do movimento. O movimento se chamava Os Irmãos Livres, Plymouth Brethren em inglês. E meu pai ficava com uma tremenda preocupação ao comparar os frutos da sua obra com os frutos da igreja primitiva. E ele chegava ao ponto de chorar, ficar fechado no quarto do hotel, mientras aguardavam o tempo dos encontros. E ele ficava fechado lá, chorando, falando: Senhor, o que aconteceu conosco? Por que nossa igreja é tão diferente da igreja primitiva? E o Senhor foi abrindo portas no coração dele, e com o tempo ele voltou para a Argentina, sua congregação, que naquela época uma congregação grande, 200 pessoas, naquela época era uma mega church. Mas ele não conseguia enfrentar a igreja. Ele ficava no banheiro traseiro do púlpito, chorando, e pedia aos irmãos tomar conta dos encontros. Até que o Senhor foi abrindo pacotes com ele, revelando coisas que ele tinha lido tantas vezes, mas nunca tinha visto. Então eu posso dizer que minha criação, desde o nascimento até que eu casei, foi morar numa casa revolucionada. O que aconteceu naquela casa, eu penso que foi histórico. Foi uma coisa que eu não vejo que aconteceu em nenhum dos avivamentos que eu leio ao longo da história. Nossa casa começava a receber pessoas 6 horas da manhã e acabamos saindo, não as mesmas, porque era uma transição de multidões que passavam alguns com meus pais, outros eram bêbados, pessoas da rua, cheios do Espírito Santo. E
Só para vocês saberem, na nossa banheira foram batizadas mais de 600 pessoas. Nossa casa é uma revolução. Eu, quando ia para o banheiro, às vezes achava pessoas 7 horas da manhã que estavam sendo ministradas por muitos irmãos. E no ano 67, ele se encontrou com outros amigos, também alguns grandes do movimento onde ele tinha sido, que foram cheios do Espírito Santo. Vocês conhecem muitos deles: Jorge Mitião, Ángel Negro, Keith Benson, Orville Swindle. Tinha muitos outros que não sei se vocês conhecem, como Augusto Erickson, Alberto Darling. E justamente quando eu estava com uns 7 anos, a casa do Alberto Darling era um lugar de oração onde todos eles se juntavam para orar, e aí nasceu o que muitos chamaram como um movimento de renovação argentino. E eu vivi aquela transição não só já de uma casa, mas de muitas vidas. Nossa vida era, não é a palavra, mas era mágica. Nada era normal. Tudo era cheio do Espírito Santo, tudo era revelação. E vou falar algumas coisas que foram descobertas pelo Espírito Santo dos olhos deles. Jorge Mitião estava com 28 anos, solteiro, e ele estava orando porque ele era um pastor novo numa congregação pequena dentro de Buenos Aires, e ele trazer uma palavra, e a palavra que o Senhor trouxe para ele não foi algo que ele sabia, foi o Evangelho. Ele, quando começou a olhar a Bíblia, o jeito que Jesus pregava, falava: eu nunca preguei assim. E com 28 anos, esse jovem pregou por primeira vez o Evangelho do Reino numa congregação. Esse Evangelho, eu não sei se alguma vez foi predicado depois da igreja primitiva. A reforma do 1500 foi muito boa em muitos aspectos, mas o Evangelho não estava lá. O Evangelho de Jesus, de tomar a Ele como rei sobre todas as coisas, não era um chamado para ser salvo só, mas para ser uma nova criatura. E assim, muitas verdades foram reveladas, verdades sobre o propósito eterno de Deus, que Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Todos seguramente vocês sabem disso, que a salvação não era o fim do propósito, mas o princípio do propósito, para ser feitos à imagem de Cristo. Que a igreja não era um grupo, um número de reuniões, mas era um corpo bem concertado e unido por juntas, por relacionamentos firmes, sólidos. Então esse era um exército. Nós éramos miles, jovens saindo pelas ruas, pregando, ganhando discípulos, fazendo discípulos. Todos éramos ministros. Eu estava com 9 anos, recém-batizado. Meu pai passou o microfone para mim na praça. Todos éramos iguais. Éramos uma igreja militante, uma igreja trabalhadora, uma igreja que chegava nas praças, nas ruas, nas casas. Não tinha lugar para nós, porque cada vez o número era multiplicado por 2 cada ano. Não tinha jeito da gente ficar em algum lugar. E nesse contexto, minha mãe pregou o Evangelho para a mãe da Silvia, uma das tantas mulheres que foram alcançadas pelo Evangelho. E aí eu falei: você toma conta da família, eu tomo conta da menina. Eu discipulo ela.
Eu estava com 10 anos, ela com 8. Temos crescido juntos nesse mover do Espírito. Temos visto a mão de Deus em nossas casas, em nossos lares e em muitas casas que se abriam para a glória de Deus. A casa dela foi uma das casas usada por Deus para a multiplicação de casas também, de lares que se abriam para fazer a vontade de Deus. Então, nossa vida tem sido marcada por aqueles dias até hoje. A gente não pode esquecer o que Deus tem feito. E o maior de tudo tem sido estar perto desses homens que manifestavam a vida de Cristo. E aqueles que estão vivos hoje ainda manifestam a vida de Cristo. São um legado precioso que temos recebido. Nesse contexto é que começamos a ter uma ligação com os irmãos de Porto Alegre, com Moisés, com Erasmo, com Telmo também, com outros irmãos muito preciosos que estavam naquela época, que vinham para os retiros lá, e quando tinha alguma atividade aqui, visitávamos. Meu pai viajava muito para aqui. Eu lembro de um retiro que meu pai teve com vocês, com muitos irmãos daqui. Eu creio que eram 10 dias. 10 dias de retiro. Tão maluco era tudo o que acontecia, que não tinha limite do que se podia fazer com a igreja. Então, o Senhor tem nos providenciado. Alguns de nós que já levamos muitos anos, no meu caso, eu falaria toda a minha vida, nesse mover do Espírito. E a vida, à medida que passam os anos, continua o Senhor mostrando coisas novas, aprofundando o conhecimento dEle e a vontade dEle. Mas também, nesses 50 ou 60 anos que tem acontecido com esse mover, na verdade, o mundo tem mudado muito. Não é o mesmo mundo que a gente conhecia aqueles dias. A família de hoje não é a família daqueles dias. O divórcio na Argentina não foi legalizado até o ano 1986, quando eu estava casando com a Silvia. Então, toda a minha juventude solteirícia, você fala assim, eu nunca vi pessoas divorciadas. Os lares dos meus companheiros de estudo eram todos lares bem constituídos, com a mãe, o pai, os filhos. Quase não era comum ver separados. Só para dar uma ideia, não tinha os movimentos sociais que temos hoje, as ideologias que temos hoje. E todos nós, vamos falar assim, todos vocês, os jovens que estão aqui, estão sendo adoctrinados dia após dia, de um jeito que não sei se vocês são conscientes. Vocês são filhos de uma geração diferente, a geração em que nós fomos criados. Ainda que seus pais sejam cristãos, o mundo que está nas orelhas de vocês e nos olhos de vocês não tem precedentes na história humana. E disso que a gente quer falar. Queremos falar que se hoje nós somos firmes na palavra de Deus, nos princípios de Deus, semeando a semente do reino em nossas vidas, não nos conformando a esse século, mas mantendo uma mente e um coração afastado do mundo, que não tem os conceitos do mundo, que não ama o mundo,
Então essa semeadura, se fala assim, semeadura, essa semeadura vai produzir uma vida gloriosa. Cantamos hoje uma música que gosto demais, que fala de que tem sido fiel. E Ele vai ser fiel. Se o mundo está caindo, é porque não faz a vontade de Deus. Todos os homens do mundo temos a possibilidade de fazer a vontade de Deus e coletar uma vida gloriosa, maravilhosa. Mas para isso, temos que ser peregrinos. Não somos daqui. Não pertencemos a esse mundo. Não somos do mundo. Não somos das redes sociais. Não somos conceitos humanos. As filosofias e correntes do mundo são uma loucura para nós. Nós somos loucos, malucos aos olhos do mundo. E se somos normais, temos um problema, porque o mundo está maluco. E se eles olham para nós e veem a mesma coisa do que eles são, então estamos em problemas, e a semeadura nossa não vai ser gloriosa, porque temos uma lei universal na palavra de Deus, falada por Paulo, e é: não vos enganeis, todo o que o homem semeare, isto ele vai colher. Todos vocês têm a possibilidade de viver os próximos 5, 7 anos de um jeito em que vocês, um dia, daqui a 10 anos para frente, vocês vão levantar cada manhã falando: Senhor, eu não mereço a vida gloriosa que você me deu. E cada dia da vida de vocês pode ser assim, mas se vocês semeiam bem. Amém? Então, os objetivos desses dias é fazer um brainstorming. Eu vou sacudir as orelhas de vocês. Eu vou desafiar vocês e eu vou dizer coisas malucas, desafiantes. Eu espero que seja assim, porque o mundo está cada vez pior e não somos o mundo e temos que denunciar o mundo. Então vamos falar das coisas que têm acontecido no mundo nos últimos 250 anos. Esse mundo de hoje é um mundo maluco. E para não nos conformar a esse século, precisamos reconhecer o século em nós e ver se está em nós. Amém? Mas eu não vou falar de situações de vocês, eu não conheço vocês. Eu não vou falar dos jovens de Porto Alegre, nem também dos jovens da Argentina. Eu vou falar do que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na igreja em geral. A igreja tem crescido muito, mas a igreja que eu vejo ao longo do mundo é bem parecida com o mundo. Não são vocês, mas precisamos olhar nossa circunstância e precisamos analisar, avaliar nosso proceder, porque o perigo de nós conformar a este século é um perigo latente, um perigo que já tem mais de 2000 anos. Amém? Então não vou falar pensando em situações que vocês vivem, mas imaginando que algumas delas estejam impactando em vocês também. Amém? Eu gostaria de ler aqui Romanos 12:2, fala:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui a frase central: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o tema de nosso retiro. Queremos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos experimentá-la. Amém? Mas para isto, precisamos não nos conformar com esse século. Como é que vamos fazer isso? Como não vamos nos conformar com esse século? Por meio da transformação, da renovação de nossa mente. Amém? A mente aqui tem um sentido, e é a capacidade mental. A palavra mente aqui em grego tem que ver com a capacidade humana de raciocínio. Amém? Se vamos a Efésios 4, 17, fala assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como andam os gentios? Como andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os gentios são duros de coração. Os gentios são ignorantes. Eles andam na vaidade da mente, com o entendimento obscurecido. A palavra mente e a palavra entendimento são boas para nós nos deter um pouco e analisar isso. Mente tem que ver com a capacidade racional. Entendimento tem que ver com o exercício daquela capacidade. O entendimento é as conclusões que eu obtenho do meu raciocínio, entende? Se eu analiso uma situação, eu chego a um entendimento e uso a mente para razonar. Isso que está falando aqui é que os gentios estão na vaidade da sua mente, na ignorância, no coração endurecido, tudo porque a mente está mal. Na verdade, a mente está mal porque temos o mundo baixo o maligno. O mundo não está baixo a vontade de Deus, o mundo está baixo o maligno. Satanás é o pai da mentira. Não está sujeito. Não está sujeito. O mundo não está sujeito a Jesus Cristo. O mundo está sujeito a Satanás, o pai da mentira. Satanás é o esperto em fabricar mentira. A mentira que está governando o mundo, a sujeição do mundo ao Satanás, é uma sujeição a um sistema
chamado mentira. Estamos? Podemos estar na universidade, podemos saber muito a respeito de matemática, de ciência, de tantas coisas, e ainda ser ignorantes. O mundo hoje está cheio de descobrimentos maravilhosos. Podemos mandar um rocket, como se diz? Foguete. Um foguete para o espaço, mas dentro do foguete está uma pessoa maluca, ignorante, sabe muito de o poder que tem o hidrogênio, por falar, mas não sabe nada de viver. Ainda não entende que Deus é o criador do hidrogênio. Hidrogênio. Então, esse é o mundo que a gente vive. É um mundo de ignorância. Chega com a ideia de que o homem tem crescido muito para quê? Vivemos muitos anos, mas não queremos viver. Ao mesmo jeito que aumenta a qualidade natural, ou capacidade de viver mais longe, aumenta o suicídio. Então, o homem é ignorante. Vamos sair daqui esses dias fazendo claramente uma compreensão da ignorância. Em nossa Bíblia fala do entendimento entenebrecido, não sei se fala assim, oscurecido. Mas como que trevas têm entrado na mente. Então, entendimento é o cúmulo de valores e cosmovisão que nós temos. E a mente é o processador central. Você entende? Cosmovisão, processador. Todo ser humano tem um processador, tem um chip. Você fala chip? Mas o chip é responsável de fazer uma análise da informação e dar um resultado. Esse resultado se chama entendimento. Qual é teu entendimento da situação que te rodeia? De que jeito você olha para o mundo? De que jeito você compreende a história? Isso que a gente quer falar. Queremos abrir esse pacote da realidade humana hoje e fazer um processamento bom, processamento acertado. Me deixa pensar aqui de forma livre, mas isso que os profetas faziam no povo de Israel. O povo estava sempre preocupado pelos rituais, pelas coisas que eles faziam, o sábado, os sacrifícios. Tem pontos onde Deus olha para os sacrifícios deles e Ele fala: para com isso, eu não aguento mais os sacrifícios de vocês, as festas solenes, as assembleias de vocês, eu estou cansado delas. Tinha que ser Isaías, o profeta, né? Que falaria essas palavras. Os profetas não eram muito queridos pelo povo. Os profetas daquele tempo traziam uma cosmovisão que tirava aos homens da loucura da rotina, de fazer todos os dias a mesma coisa, pensando que estavam sendo muito acertados, quando estava todo errado. Os profetas incomodam, os profetas desafiam, os profetas não são muito amados. E eu acho que essa é uma geração precisando de profecia. Eu acho que essa é uma geração que traça
uma visão clara de parte de Deus do que está acontecendo e não tanto da rotina diária. A rotina de hoje pode não estar tão, mas com um pouco de desvio, chegamos bem longe do alvo. Então, esses dias queremos renovar o espírito de nossa mente. O problema dos gentios é a ignorância. E a ignorância produz obter uma conclusão errada, que se chama entendimento. Vamos continuar aqui a leitura. Os quais, verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Os gentios, pela ignorância, pelo entendimento obscurecido, eles acabam fazendo coisas que Deus aborrece, se fala assim? Se aborrece. Mas vocês não aprenderam assim a Cristo, se fala assim? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha essa frase, que é diferente. Não aprendestes assim a Cristo. Deixa-me te dizer, Cristo é o currículo. Não é te ensinaram acerca de Jesus. Não é eu conheço Mateus capítulo 5. É Cristo, é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vocês, jovens de Porto Alegre, vocês não aprenderam assim a Cristo. Esse problema que eu estou marcando aqui é um problema dos gentios. Mas vocês, jovens de Porto Alegre, vocês são um exército poderoso. Vocês não aprenderam assim a Cristo. Amém? Mas há uma aclaração acá. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fustes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amigos, amigas, vamos nos renovar nosso entendimento. Nossa cosmovisão tem que ser renovada. Vamos analisar um pouco o que está acontecendo conosco respeito dessa loucura que temos lá fora. Amém? Porque nós temos um trabalho que fazer. Temos que renovar o espírito do nosso entendimento. Isso não é alguma coisa que ocorreu quando nos convertimos. Ocorre cada manhã. Amém? E vos revistais do novo homem. É uma atitude diária. É uma atitude diária. Não é uma coisa que algum faz uma vez cada quanto. É um verbo presente contínuo. Amém? O novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade, por isso, deixando a mentira, cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. O que temos que falar? A verdade. Eu vou falar assim, o Jorge nos ensinou que temos dois sistemas no mundo. Um sistema se chama mentira.
E outro sistema se chama verdade. É muito simples. O pai da mentira e a verdade encarnada em Jesus Cristo. Temos que falar a verdade. Muitas vezes usamos essas passagens, não sei se vocês, mas nós também usamos essa passagem para falar da confissão de pecados. Mas isso está incluído, é parte do pacote. Quando alguém não fala a verdade a respeito de si mesmo, está começando a perverter seu entendimento, está começando a aceitar aquilo que é inaceitável para um filho de Deus, mas ele é bem além disso. Falar a verdade tem que ver com renovar o espírito do nosso entendimento. Constantemente sair do sistema da mentira e nos mergulhar no sistema da verdade. E como é que isso vai acontecer? Essa passagem que estou lendo em Efésios capítulo 4 é o corolário final do ensino que nós todos conhecemos e que foi um descobrimento tremendo para esse mover de Deus que vocês também tiveram, que foi o corpo de Cristo, que foi as juntas, os ligamentos. Aí Paulo um pouco antes fala de que o crescimento vem de Jesus. Fomos por ele ensinados. Como é que fomos ensinados? Através do corpo de Cristo. E como é que o corpo de Cristo nos ensinou? Pelas juntas que se ajudam, cada uma a outra, segundo a atividade própria de cada membro. O sistema de verdade é um sistema que funciona organicamente. Hoje estamos usando um retiro para estarmos juntos e falar do tema, mas esse é o tema, é um dos temas que vamos ter que nos ajudar uns aos outros. Amém? Então aqui vemos que a igreja é um corpo bem concertado e unido por juntas, e tem ministérios que preparam a cada membro para o funcionamento segundo a atividade que Deus deu para cada um. E Jesus, desse jeito, baixa a verdade, e a verdade desce por cada membro, a cada um dos membros do corpo. Amém? Isso é uma declaração, é um querigma, como já vamos ver amanhã, com a catequese sobre 1 e 2 Timóteo. Isso é uma verdade, eu tenho que crer. Deus constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, e colocou o corpo, e fez um corpo bem consertado, e aí não tem mandamento. O mandamento qual é? Já não andeis vós mais como os gentios, na vanidade da mente. Isso é o mandamento. O corpo é uma declaração de fé. Eu tenho que dizer, eu creio isso, mas na hora de obedecer, eu tenho que obedecer que coisa? Não andar como os gentios na vanidade da mente, com o entendimento corrompido, e falar a verdade. Amém? Mas temos mais um mandamento, na mesma passagem, que é importantíssimo, é a chave para não ser presa do sistema chamado mentira. Se chama a condição essencial para formar parte do corpo de Cristo. E é muito sencillo, muito simples. Efésios 4, verso 1. Exorto-vos a viver de maneira digna da vocação
para qual fostes chamados. Mandamento, não é querigma. Estamos de acordo? Exorto-vos a viver de maneira digna da vocação para a qual fostes chamados, com tudo humildade e mansidão, suportando-se uns aos outros em amor, diligentes em manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então precisamos de humildade. Precisamos ser diligentes em manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, para formar parte desse corpo precioso, para não andar mais como gentios, na vaidade da sua mente, seguindo as correntes desse mundo, conforme o príncipe das trevas, mas seguindo a verdade em amor, crescendo todos, aprendendo de Cristo, segundo a atividade própria de cada membro, falando verdade, cada um com seu próximo. Amados, estamos num mundo escuro, cheio de mentira. E a razão principal do corpo de Cristo é que é um rebanho que está protegido por um pastor maravilhoso, mas precisamos ficar juntos. Precisamos nos animar os uns aos outros, declarar a verdade. Nos últimos 250 anos, veremos, nesses dias, tem entrado muita mentira. As barreiras na mente dos meninos, dos adolescentes, dos jovens, das mulheres, dos homens casados, estão caídas todas. Satanás tem entrada direta. Até um menino de 4 anos ele pode entrar. O sistema do mundo de hoje está feito por Satanás para entrar nas cabeças quando a mente ainda nem foi formada. E muitos de nós provavelmente tenhamos esse problema. Temos aprendido, conhece a imagem aquela da, não sei como se fala, por favor me ajuda aqui, a rana frita. Frog? The fried frog? Como se chama frog? A rã frita. Como sapo. Sapo frito. Um sapo dentro de uma panela sendo esquentado. Vocês não têm essa história de que Sim. o sapo, você caça o sapo, coloca ele vivo dentro do azeite, a temperatura ambiente, e começa a esquentar o azeite, e o sapo está tranquilo aí, não sabe que ele está sendo cozinhado, porque é pouco a pouco que vai ser cozinhado, ele não tem um choque. E é possível que nós estejamos como aquele sapo, e agora o óleo está a metade de temperatura, mas estamos a tempo. Podemos saltar fora e podemos nos salvar. Amém? Muitos de vocês não precisarão isso. Pero alguns de nós, ainda que não estivermos naquela situação, precisamos nos alertar para ajudar-nos uns aos outros. E para exortar-nos, se fala assim, uns aos outros, na verdade, amém? O Senhor quer de nós um espírito aberto, um espírito crítico, para que uma mente seja renovada no seu espírito, e para que o entendimento de nossa cosmovisão, não esteja conformada a esse século. Precisamos ser críticos. Precisamos falar com um espírito crítico e olhar para a realidade nossa, a realidade do nosso contexto, a realidade do mundo que nos rodeia, e precisamos avaliar quanto daquele azeite vai nos fritar. Você fala assim?
Mas aqui não somos sapos. Somos filhos de Deus, cheios do poder do Espírito. E vamos esses dias orar a Deus para que Deus abra os pacotes conosco, abra nossos olhos e saiamos esses dias daqui olhando para o mundo com os olhos proféticos de Deus. Profecia significa ver o que Deus vê e falar o que Deus quer falar. Não é só falar, o Senhor me fala que daqui a 3 horas estaremos dormindo. Não, é além disso. É posicionar-nos justamente com a ótica de Deus na realidade que vamos encontrar de novo quarta-feira, quando vamos para casa, quando vamos para o trabalho. Queremos falar da vida diária. Queremos falar do que tem acontecido na família, que parece normal, mas não é. Queremos falar como lentamente foram caindo os muros que defendiam a mente dos meninos, a mente de uma mulher, a mente de um homem. E esses muros estão caídos, e muitas vezes na igreja também. Então, vamos fazer um brainstorming. Vamos viajar para que nossa semeada seja uma semeada maravilhosa. E daqui a 20 anos, nossas ações de hoje produzam um fruto tremendo. Nossa semeada, nosso plantio. Nossa semeada, nosso plantio, seja uma colheita gloriosa daqui a uns anos. Só um conceito mais, que seguramente você conhece, é que Deus fez a vida segundo como se veja, em câmara lenta. Agora eu considero, com 63 anos, que é bastante mais rápida do que eu pensava. Mas quando eu era jovem, eu pensava a vida vai ser muito longa. E desde essa ótica de um jovem, os anos passam, ano após ano, e pensamos, temos muito pela frente. Câmara lenta. Leva 25 anos formar um ser humano, formar um caráter, formar uma mente, formar hábitos, formar posicionamentos. Leva 25 anos. Quando isso ocorre, não é muito fácil mudá-lo. Vocês daqui para 10, 15 anos vão tomar ações que vão impactar irreversivelmente no futuro de vocês. Vocês estão em um ponto onde provavelmente vão a escolher uma esposa, um esposo, e se o entendimento está errado, vai estar também errada a ação. É por isso que estamos juntos aqui. É por isso que temos que desafiar os conceitos do mundo por meio do Espírito Santo. Amém? Vamos fazê-lo? Amém. Continuamos amanhã.